Uma renda passiva de R$ 1.500 todos os meses ia fazer diferença para você? Confesso que se eu recebesse além do que eu recebo mais 1.500, eu ia achar massa. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que você precisa fazer, se você estiver começando do zero ou se já tiver algum investimento, o que você precisa fazer para conseguir pelo menos um salário mínimo de renda passiva todos os meses. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Pilati. Aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro, partindo aqui para a parte mão na massa, para a parte prática, usando o acelerador de patrimônio, que é a ferramenta que todo mundo que segue o método Poupa Tempo tem disponibilizada para utilizar de forma vitalícia. Isso aqui é o que mostra, se você pega aqui, está em vermelho, é o que você precisa vender, o que está verde é o que você precisa comprar. Então só de bater o olho aqui você já sabe o que você precisa fazer todos os meses, quais ações comprar, quais ações vender, quanto comprar, quanto vender, por que comprar e por que vender, enfim, isso tudo você tem utilizando essa ferramenta, mas a gente vai utilizar hoje essa aba chamada Plano de Aposentadoria. E aqui no Plano de Aposentadoria é o plano para a gente viver de renda passiva, para a gente ter renda passiva suficiente para sustentar a nossa vida lá na frente. Para fazer esse cálculo, né, vou colocar aqui o valor hipotético de R$ 1.500 todos os meses, mas para isso a gente precisa fazer investimentos. Vamos imaginar que você está hoje aqui, ó, patrimônio financeiro atual, zero. Está começando hoje, vai investir o primeiro valor hoje e você tem disponível aí R$ 500 para investir todos os meses. Então vai investir 500 todo mês, beleza. O que você precisa para ter essa renda passiva, aproximadamente R$ 1.500 ou um salário mínimo? Vamos lá. Então, descendo aqui na nossa ferramenta, o que importa para a gente é saber, não o prazo para isso, né? Vou colocar aqui um prazo hipotético de 20 anos, mas sim a renda passiva que a gente deseja. Então, a renda mensal desejada está aqui, R$ 1.500. Agora, eu vou utilizar aquela tabelinha que a gente tem para fazer os cálculos aqui de acordo com a rentabilidade projetada. Lembrando que essa rentabilidade é rentabilidade passada e isso não é garantia de rentabilidade futura, mas mostra, dá um parâmetro, dá um panorama bem interessante, bem legal de como as estratégias, de como os índices, eles se comportam com o passar do tempo. E é isso mesmo que eu vou mostrar aqui nesse momento. Vou começar com o investimento mais simples e mais banal e um dos piores que existem, que é a poupança. Quando a gente pega a rentabilidade da poupança, a gente tem que considerar a taxa Selic, porque a poupança vai pagar no máximo 70% da taxa Selic. Então eu já vou considerar aqui, ó, uma Selic aí perto de 8%, 7,78%, eu vou calcular 70% disso aqui para ter a rentabilidade da poupança. Fazendo os cálculos aqui, eu tenho que a rentabilidade média da poupança nesses últimos anos foi de aproximadamente 5,45%. Então, se eu investisse R$ 500 por mês, todos os meses na poupança, a uma rentabilidade média anual de 5,45%, quanto tempo eu levaria e quanto de dinheiro eu precisaria acumular para ter essa renda de R$ 1.500? Preciso acumular patrimônio meta 338 mil, quase 340 mil reais para ter uma renda aproximada de R$ 1.500 todos os meses. Além disso, a aposentadoria, né, eu receberia essa renda só em maio de 2051. Caraca, 26 anos depois. Eu só receberia isso em maio de 2051. Desculpa a risada aí, mas investir por 26 anos para lá na frente ter R$ 1.500, caraca, não vale a pena mesmo, né? Sem contar esse fator aqui, ó. A inflação acumulada no período é de 5,12%. Eu estaria recebendo lá na poupança aproximadamente 5,45%, ou seja, mal e mal a rentabilidade da poupança cobre a inflação. Então, o que eu ia receber lá na frente seria o equivalente a hoje R$ 500 que eu estou fazendo de depósito. Então, ao invés de eu guardar 500 para lá na frente receber o equivalente a 500, é melhor eu torrar essa porcaria desse dinheiro, usar e nem me preocupar. É o que a maioria das pessoas pensam. Em contrapartida, se você passa a investir melhor, a investir de um jeito certo, a investir de um jeito seguro e um jeito mais lucrativo, a coisa muda de figura. Começando pelo CDI. CDB, 100% do CDI, ou até mesmo no Tesouro Selic, a nossa rentabilidade média é de 7,78%. Já é 2 e tanto por cento ao ano
a mais do que a poupança. Qual seria o meu patrimônio meta e quando eu atingiria esse patrimônio meta investindo quinhentinho todo mês? Veja, já cai para 239 mil, é mais ou menos aí 100 mil reais de diferença, né? E o prazo também cai bastante, era 2051, caiu para 2043. Opa, já começou a melhorar, já mostra que a gente vai ter uma rentabilidade um pouco melhor, um patrimônio meta também menor e a gente consegue chegar mais rápido nesse patrimônio meta. Então, já é uma opção muito melhor do que deixar o dinheiro parado lá na poupança. Em contrapartida, existem opções melhores. Se a gente pegar a média da bolsa nos últimos anos, a média da bolsa foi de aproximadamente 12,12%. Quanto que isso geraria de patrimônio e em quanto tempo para eu precisar só viver de renda com R$ 1.500 ou aumentar minha renda em R$ 1.500. Dando Enter, a mágica acontece, olha só, já caiu para R$ 156 mil, R$ 156 mil e o prazo já caiu bem também para maio de 2037. Então veja que era 2051 investindo na poupança. Investindo na bolsa, 14 anos a menos, 2037 e também menos da metade do patrimônio necessário, era 340 mil aproximadamente, aqui já caiu para 156 mil. Que mostra que é uma opção muito mais vantajosa, muito melhor, muito mais interessante, muito mais inteligente e muito mais rápida. Agora, existe também um outro índice, que é esse que eu vou mostrar agora, que é o índice S&P 500, que é a média da bolsa lá dos Estados Unidos, que está aqui na coluna J. Veja, S&P 500, a média de rentabilidade foi 17,89, ou seja, 3 vezes mais do que poupança, mais de 2 vezes mais do que o CDI e 1,5 vezes praticamente mais do que a bolsa brasileira. Investindo aqui, como é que ficaria o negócio? Em condições normais de temperatura e pressão, mantendo a rentabilidade passada, imaginando aqui, fazendo um exercício de imaginação, que rentabilidade fosse repetida ao longo do tempo, 17,89%, seriam necessários apenas R$ 108 mil e eu conseguiria acumular esse patrimônio em setembro de 2033. Então veja que a gente saiu de 340 mil já para 108 mil reais e de 2051 para 2033. São 18 anos a menos investindo melhor o dinheiro do que investindo naquilo que a maioria das pessoas faz, que é deixar o dinheiro paradinho lá na poupança. Mas será que existe alguma coisa melhor? Será que existe uma solução melhor? Alguma oportunidade mais pungente, mais rentável e que vai acelerar mais o meu crescimento e recebimento dessa renda passiva? Sim, existe. Se eu colocar a rentabilidade média do método Poupa Tempo, que é de 24,87, que resultado será que vai dar? Caiu para 80 mil reais o patrimônio meta e junho de 2031. Nada mais, nada menos do que 20 anos a menos e 4 vezes menos patrimônio do que seria necessário investindo na poupança, do que investindo no CDI, dá 15 anos a menos aí também, dá um monte de patrimônio. Não vou nem fazer a conta aqui porque a surra é grande, né? Eu costumo falar que eu gosto de, dar surra no mercado e a surra que eu dou é de havaiana molhada embaixo do chuveiro, que é pra doer mesmo. Como eu recebia quando eu era criança, porque eu era arteiro pra caralho. E então eu faço a mesma coisa. Hoje em dia, o que minha mãe fazia em mim, eu me vingo no mercado financeiro aqui. E é isso, o método Poupa Tempo com 80 mil reais, se ele mantivesse a rentabilidade que historicamente eu tive aí de 2017 até 2023, seriam necessários 80 mil reais e mantendo essa rentabilidade investindo quinhentinho por mês em 2031, já seria possível em 6 anos, já seria possível receber essa renda passiva de R$ 1.500. Lembrando que isso aqui tem efeito de inflação, essa rentabilidade ela é uma rentabilidade bruta, a rentabilidade líquida, pensando aqui, considerando a média de inflação do período, tirando, descontando, aqui o método Poupa Tempo, você teria aproximadamente aí 19% ao ano, o teu patrimônio seria necessário aproximadamente 102 mil e você conseguiria isso em março de 2033. Pensando no método Poupa Tempo, a rentabilidade líquida
dele, considerando já o histórico, né, todo o histórico, já descontando a inflação, já descontando a corrosão que a economia faz no teu dinheiro, né, preço subindo e a coisa toda acontecendo, a rentabilidade média do método Poupa Tempo é maior do que todas elas. Clica no link que tá aqui embaixo, assiste a aula, vê como que você pode aplicar o método Poupa Tempo, vem fazer parte, porque é assim que você vai ter renda passiva maior, muito mais cedo e viver muito mais tranquilo, beleza? Curtiu esse vídeo? Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e é nóis. Bora pra cima, porque os fracos pagam juros, os fortes ganham. Vem comigo!